Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oitava aula do nosso curso Batalha Espiritual. E na aula de hoje nós gostaríamos de falar sobre como diferenciar uma ação do Espírito Santo de uma ação de um espírito maligno ou de uma ação demoníaca. Nós temos algumas orientações com relação a isso. Primeira orientação é a seguinte: o Espírito Santo, ele é onisciente porque é Deus. O Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, portanto, não é uma força, não é uma energia, não é uma força impessoal. É Deus, é uma pessoa e pelo batismo mora dentro de nós. Então, se o Espírito Santo é Deus, ele é onisciente. Ele é capaz de prever e saber acontecimentos futuros. Diferente dos espíritos malignos que sabem somente aquilo que nós contamos. Claro que eles têm, como nós falamos nas aulas anteriores, todo o domínio da ciência. Eles já são bem velhinhos, vamos dizer assim, estão não sei quantos milhões de anos na existência. Então eles podem prever, eles podem, vamos dizer assim, eles não sabem o futuro, mas eles podem assim tentar, vamos dizer, adivinhar o futuro pelo andar da carruagem. Você vê um carro indo em direção a um barranco, você não tem a certeza que ele vai cair, mas se ele está em alta velocidade e não frear a tempo, é possível que ele caia. É dessa maneira que os espíritos malignos agem quando eles tentam prever um acontecimento futuro. Então eles não sabem o futuro. O Espírito Santo valoriza a individualidade das pessoas. Isso é muito importante. Quando é o Espírito de Deus agindo numa pessoa, esse Espírito Santo, ele não tira a pessoa de si. Por quê? Porque Deus te criou assim. Essa é a resposta mais, vamos dizer assim, mais certa e direta. Deus criou Daniel assim, Deus criou você assim. Então Deus respeita o teu jeito de ser. Deus criou você assim. Então Deus não quer tirar você de consciência. Por quê? Porque você é uma obra de Deus e Deus quis te dar a liberdade. Então o Espírito Santo de Deus não tira a liberdade do homem. Qualquer outro espírito que não seja o Espírito Santo de Deus tira a liberdade do homem. Ou seja, todo espírito que tira a liberdade do homem deve ser assim questionado, porque tudo que vem de Deus não tira a liberdade do homem, porque Deus fez o homem livre. Deus não fez o homem para ser apenas usado pelo Espírito Santo, mas nós sabemos que o Espírito Santo usa esta pessoa em plena consciência. Então o Espírito de Deus não tira a consciência. Certamente quando nós pregamos a palavra, fazemos uma catequese, pregamos o nome de Jesus e pedimos o Espírito Santo age em nós. Porém, como dizia Santo Agostinho, ele age na nossa natureza. Não a parte da natureza humana, mas age na nossa natureza. Então até nós ouvimos às vezes as pessoas orando para alguém que vai pregar: Senhor, que não seja ele que fale, mais o Espírito Santo. É claro que a pessoa está pedindo que a pessoa não fale bobagem, não fale nada humano, é claro, nesse sentido sim. Mas no sentido de tirar a humanidade de uma pessoa, isso não é possível, porque Deus nos deu essa humanidade. Terceira diferença é que o Espírito Santo é gentil, é suave nas ações. Na Bíblia é dito no Evangelho: o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Então o Espírito Santo é suave. As coisas de Deus são humildes, porque Deus é humilde. Deus não gosta de espetáculos. Deus é humilde. Deus faz milagres? Faz, sem dúvida alguma. Mas Deus geralmente faz, de uma maneira simples. Claro que tentar enquadrar Deus nunca é possível, porque Deus é Deus. Mas normalmente o jeito ordinário de Deus agir é através da simplicidade, através das coisas pequenas. Jesus podia ter nascido como um rei, um rei literalmente falando, ele é o rei do universo. Podia ter nascido numa família real, quis nascer numa família pobre, quis ser filho de um carpinteiro. Então o Evangelho, a palavra diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, Jesus não prevaleceu da sua natureza humana, mas se esvaziou a si mesmo. Então as coisas de Deus são simples. As coisas diabólicas geralmente causam medo, pavor, espetáculo, porque o inimigo gosta de aparecer, ele é vaidoso. Outra maneira de diferenciar que Espírito está agindo o Espírito Santo, ele é puro
e faz com que evitemos o pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado. O Espírito Santo de Deus nos leva a uma transformação interior de vida, de dentro para fora. O espírito maligno, ele nos empurra ao pecado. Quando o espírito maligno está agindo numa pessoa, quando uma pessoa está contaminada por um espírito maligno, ela começa a ser levada para a tristeza, para a depressão, para as brigas, para o pecado, para os vícios e todo outro tipo de consequências desse envolvimento com esse espírito maligno. O Espírito de Deus traz humildade e submissão. Como nós sabemos, o Espírito age numa pessoa, como agiu na Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Ele leva as pessoas ao espírito de humildade e de submissão. Já o espírito maligno leva as pessoas a serem orgulhosas, individualistas, a se separarem de Deus. O Espírito Santo não esvazia a mente de uma pessoa, mas o espírito maligno tenta destruir a identidade da pessoa e esvaziar os seus pensamentos. Então, enquanto o Espírito Santo respeita a liberdade e não tem preocupação de esvaziar a nossa mente, mas sim de transformá-la, o espírito maligno tem a preocupação de destruir a nossa identidade. O Espírito Santo não vai contradizer a Bíblia, porque, segundo os cristãos, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. A Bíblia, ela não é científica, mas teologicamente falando ela não possui erros. Ela possui erros científicos, mas ela não possui erros teológicos. Então o Espírito Santo não pode contradizer a própria palavra que ele inspirou. Diferente do espírito maligno, que vai contradizer a Sagrada Escritura, dizer que você não precisa de confissão, que o pecado é invenção, que o pecado é invenção da igreja, que condenação não existe e tantas outras coisas. Então é outra maneira de discernir. Jesus vai dizer no Evangelho: pelos frutos os reconhecereis. Pelos frutos os reconhecereis. Então, uma boa maneira de ver que o Espírito está agindo numa pessoa é: quais são os frutos na vida dessa pessoa? Se a pessoa com esse espírito se tornou mais pacífica, mais alegre, mais feliz, teve mais intimidade com Deus, ela mudou para melhor ou ela é uma pessoa pior por causa disso? O Espírito Santo nunca se deixa controlar. Essa é outra dica. O Espírito Santo é maior do que nós, e embora ele seja carinhoso, embora ele respeite a liberdade do ser humano e peça a nossa liberdade para agir, nós não podemos controlar o Espírito Santo. É nós que estamos a serviço de Deus, não Deus ao nosso serviço. Ao contrário, algumas filosofias tentam manipular um ser, um ente, uma entidade para trabalhar para si mesmo. Então, toda entidade que a gente tenta manipular, embora tente, porque não é possível manipular, né? Mas as pessoas pensam que conseguem manipular, não são, geralmente, não são entidades vindas de Deus. O Espírito Santo quer que nós andemos na fé. Então o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração para que a gente dependa menos dos nossos sentimentos, menos dos nossos sentidos e mais da nossa fé. Caminhemos na fé. O espírito maligno não. Ele apela para shows, sensacionalismos emotivos. O espírito maligno quer que a gente haja pelas emoções. O Espírito de Deus não mente, porque é Deus. E em Deus não há mentira alguma. O espírito maligno, São João diz que é pai da mentira, então ele mente. Muitos espíritos malignos falam coisas bonitas, mas estão mentindo para conseguir algo maior. O Espírito Santo não é adivinhador, embora ele possa revelar a um profeta, a uma pessoa específica, algo sobre o futuro, quando é da vontade de Deus. Isso não é ordinário, certo? E o espírito maligno tenta controlar o futuro e prever coisas. O Espírito Santo te dá paz interior. Te dá paz interior. O espírito maligno te dá transtorno interior. Te dá medo. Bem, é importante falar nessa aula também que o Espírito Santo vai te dar leveza. Um espírito que vem do mal vai te trazer contaminação. Levítico 19:31, na Bíblia Sagrada, em qualquer tradução, eu estou lendo aqui a tradução da Ave Maria, vai dizer assim: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então a palavra já no Antigo Testamento, ela vai pedir que
as pessoas não consultem nem espíritas e nem adivinhos para não se contaminar com eles. E uma coisa que o espírito maligno causa é a chamada contaminação. Outro indício para ver a ação diabólica é a pessoa, ela fica contaminada. Quando ela está numa casa onde existe a ação diabólica por uma infestação, por exemplo, essa pessoa normalmente ela começa a ficar mais triste, ela pode pensar em suicídio, ela pode começar a brigar com as pessoas ao seu redor, ela pode ficar irritada. São sinais possíveis da contaminação. Ela começa a ter aversão ao sagrado, aversão à oração, ela sente mal quando ela entra numa igreja, no ambiente de clima de oração ela passa mal, ela pode chegar às vezes a contaminação a tal tamanho que essa pessoa, a hora que ela recebe uma oração em nome de Jesus, essa pessoa pode vomitar, ela pode ficar tonta, ela pode sentir dores. Então são sinais da contaminação. E toda vez que a gente sentir uma contaminação, é bem possível que nós estejamos sobre a influência, sobre alguma espécie de influência do espírito mal. Não significa, para quem está vendo essa aula direto, que a pessoa esteja possessa. Ela pode estar simplesmente contaminada, ou ela pode estar oprimida. Existem vários níveis de ação diabólica, né? Existe a tentação, existe a infestação, que é numa casa, existe a obsessão, um pensamento muito forte, existe a opressão, que é um pouco mais forte que a obsessão, e existem os casos mais raros, possessão diabólica, que graças a Deus são raros. Porém, os outros modos são mais comuns do que se imagina, e são muito, assim, pelo menos nos aspectos visíveis, semelhantes à possessão diabólica. A pessoa pode falar sacrilégio, a pessoa pode ter força descomunal, a pessoa pode falar uma língua estranha, a pessoa pode, às vezes, flutuar, andar numa parede, imitar um bicho. É claro, gente, presta bastante atenção, você que está vendo esse vídeo agora, é lógico que existem problemas psiquiátricos, psicológicos que precisam ser tratados. Eu vou repetir aquilo que eu já falei numa aula, se você orar para uma pessoa que precisa de remédios, vai deixar ela pior. E se você der remédio para uma pessoa que precisa de oração de libertação ou de exorcismo, ela não vai melhorar. Então é preciso ter muito discernimento, e por isso que a igreja trabalha sempre com a parceria de psiquiatras, de psicólogos, para saber exatamente se essa pessoa é esquizofrênica ou se ela é contaminada, se ela é psicótica ou se ela está possuída. Entende? Porque às vezes a linha é muito tênue entre um fenômeno e outro. Então um bom cristão não vai descartar, né, as ciências humanas na tentativa de ajudar o ser humano que está precisando. Então, é importante, nessa aula, essa aula foi feita para discernir o que é a ação do Espírito Santo, o que é uma ação maligna, e perceber que existe contaminação. Então, antes de você orar para uma pessoa, Jesus vai dizer no Evangelho, né? Antes de começar uma obra, vê se você tem recurso para terminar a obra. Antes de entrar numa guerra, diz Jesus na parábola, calcule se o teu exército vai aguentar o tranco. Jesus disse isso falando da vida espiritual, né? Mas também serve para a batalha espiritual. Antes de você ver, antes de se meter a orar para uma pessoa, perceba se você aguenta. Uma vez nós fomos num retiro, narrei numa aula aqui, houve muita manifestação maligna, você pode assistir na outra aula, e pessoas despreparadas tentaram orar por aquelas pessoas. Ou o inimigo entrou nelas. Eu tenho um jovem que estava lá, que botou a mão numa pessoa contaminada, ele chorou 7 dias seguidos. Ficou em casa chorando, deprimido, entrou em depressão pela contaminação. Então, antes de orar por uma pessoa, peça a proteção do Espírito Santo para você, para a sua família, para todos e tudo que está ligado direta e indiretamente a você. Segunda coisa, peça a proteção do sangue de Jesus sobre essas coisas. Terceira coisa, proíba em nome de Jesus toda e qualquer retaliação do demônio. Ora, se o ser humano é vingativo, quanto mais o demônio. Se o ser humano não gosta de perder, quanto mais o demônio. Assim, quando você for orar para uma pessoa contaminada, ele vai tentar te retaliar depois, de alguma maneira. Ele vai tentar através de pesadelo, terror noturno, retaliação, tristeza. Alguma coisa vai ficar quando você vai orar para uma pessoa. E dependendo da força daquele espírito que está agindo naquela pessoa, a contaminação é maior ou menor. Então não estranhe, se começa a orar para uma pessoa, começa a acontecer coisas estranhas.
você começa a ficar triste, você começa a ficar deprimido, teus filhos começam a ter pesadelo à noite. Então, cuidado, peça o sangue de Jesus antes e depois da oração, para você e para os seus, e proíba em nome de Jesus. Depois que você orar por uma pessoa que se envolveu com todas aquelas práticas que nós narramos um pouco nas aulas anteriores, você deve fazer uma oração de renúncia própria em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu renuncio sobre mim e sobre minha família toda e qualquer contaminação, todo e qualquer espírito maligno, toda tentativa desse espírito maligno de me prejudicarem. Eu proíbo em nome de Jesus, eu ordeno que eles vão aos pés de Jesus na cruz e não venham sobre mim para me prejudicar. Então é importante sempre você estar primeiro em confissão, quando você for orar por alguém, uma confissão bem feita, sacramental, com o sacerdote. Se você é evangélico, não acredita nisso, uma confissão diretamente a Deus. Segunda coisa, pedir o sangue de Jesus. Terceira coisa, querido, você tem que estar vivendo uma vida, vivendo uma vida santa, senão o demônio vai te acusar e vai dizer coisas para te intimidar de orar em nome de Jesus. Quarta coisa, numa oração de libertação, você nunca deve conversar, bater papo com o demônio. Ele vai tentar conversar com você para que você pare de orar, para que você perca o fio da meada da oração, para que você perca a autoridade. Não converse com o inimigo. Não converse com o inimigo. Somente o mínimo necessário, somente o suficiente. Não bata papo com o demônio. Demônio você tem que mandar obedecer. Outra coisa tenha respeito, porque embora seja um anjo derrotado, que já foi vencido na cruz, ele é uma criatura, foi criado por Deus. Então tenha respeito. Respeito não é medo. Respeito é você não deboche do espírito maligno. Haja com autoridade em nome de Jesus, com a autoridade que Deus te deu, mas não deboche do espírito maligno na pessoa. E por favor, discernimento. A pessoa é a pessoa, o espírito que age nela é outra coisa. Às vezes vai pessoas despreparadas, as pessoas batem, machucam as pessoas que estão passando por isso. Não adianta que no desespero, uma vez a gente foi orar para uma pessoa, estava lá um sacerdote, infelizmente não preparado, ele viu aquilo, começou a falar e o negócio piorou, ele se desesperou, deu um tapa na cara da menina. Então, totalmente despreparado, né? O demônio, primeiro, não vai sentir o tapa na cara. Segundo, está batendo numa filha de Deus. Você tem que respeitar a pessoa que está recebendo a oração. Nada desse show de botar a pessoa em câmeras, botar a pessoa na frente dos outros. Privacidade. A pessoa merece. É um filho, é uma filha de Deus que está precisando de oração e libertação. Então, quanto menos espetáculo, melhor. Outra dica tire as pessoas curiosas do local. Não deixe nesse local de oração pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não têm fé, pessoas que estão vivendo a vida de pecado, pessoas curiosas. Isso atrapalha o processo de cura e de libertação. Então, essa foi a aula de hoje. Algumas dicas para diferenciar se vem de Deus ou se não vem. A última dica peça o dom do discernimento dos Espíritos, que é um dom narrado em 1 Coríntios. É um dom carismático, que é a capacidade que o Espírito Santo de Deus te dá para saber se aquilo é humano, se aquilo é diabólico ou se aquilo vem de Deus. Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. Jesus Cristo para sempre seja louvado. 8ª aula do nosso curso, falar sobre como diferenciar um maligno ou de uma ação demoníaca. Nós temos algumas orientações. É a seguinte: o Espírito Santo, ele é com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo, portanto, não é uma força, não é uma energia. O batismo mora dentro de nós. Então, se o Espírito Santo é Deus, ele é onisciente. Os espíritos malignos agem quando eles tentam prever assim mais certa e direta. Deus, o Espírito Santo de Deus, não tira a liberdade do homem. Qualquer outro homem, porque Deus fez o homem livre. Deus não fez o homem para. Deus não tira a consciência. Certamente quando nós pregamos a palavra, fazemos, mas age na nossa natureza. Então até nós ouvimos, mas no sentido de tirar a humanidade de uma pessoa, isso não é dito no Evangelho. O vento sopra onde quer. Deus faz milagres? Faz, sem dúvida alguma. Mas Deus, literalmente falando, Ele é o Rei do Universo. Podia ter nascido numa família real, quis nascer numa família.
Outra maneira de diferirmos o pecado. O Espírito Santo nos convence a respeito do pecado, de dentro para fora. O espírito maligno, ele nos empurra ao pecado. O espírito maligno, ela começa a ser levada para a tristeza, vícios e todo outro tipo de consequências desse envolvimento e submissão. Como nós sabemos, com as pessoas há um espírito de humildade e de submissão. Já de Deus. O Espírito Santo, o espírito maligno, tenta destruir a identidade da pessoa e esvaziar os seus pensamentos. O Espírito Santo não vai contradizer erros. Ela possui erros científicos, mas ela não possui erros teológicos. Discernir. Jesus vai dizer no Evangelho, pelos frutos. O Espírito Santo nunca se deixa. Algumas filosofias tentam manipular um ser, geralmente não são entidades vindas de Deus. O espírito maligno quer que a gente haja pelas emoções, mas estão mentindo para conseguir algo maior, ordinário, certo? E o espírito maligno tenta controlar o futuro. É importante falar nessa aula também que os contaminados por eles, eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando ela está numa casa onde existe a ação diabólica por uma infestação, sinais possíveis da contaminação. Ela começa, a hora que ela recebe uma oração em nome de Jesus, essa pessoa pode vomitar, ela pode ficar tonta, que a pessoa esteja possessa, ela pode estar simplesmente contaminada. Comuns do que se imagina. E são muito, assim, pelo menos nos aspectos visíveis. Atenção, você que está vendo esse vídeo agora, é lógico. E se você der remédio para uma pessoa que precisa de oração de libertação ou de exorcismo, contaminada, se ela é psicótica ou se ela está possuída, humanas na tentativa de ajudar o ser humano que está precisando.